Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre temperatura do ar e temperatura do solo, bem como a importância agronômica dessas variáveis. Então, quando nós falamos aí de temperatura do ar e do solo, esses gráficos aqui eles são interessantes que mostram, primeiramente, como é o comportamento dessas variáveis em comparação com a radiação solar. Então, a gente observa que o gráfico da radiação solar ao longo de um dia e o gráfico da temperatura tem um comportamento relativamente semelhante. Já a temperatura do solo, ela já tem um comportamento bem mais suavizado aí ao longo de um dia, né? No que diz respeito à temperatura do solo, aqui mostra um gráficozinho, né, chamado aí de tautócronos, né, em que trabalha aí um pouco sobre a questão da temperatura do solo. O que em geral acontece, pessoal, sobre a temperatura do solo? Durante o dia ocorre um aquecimento da superfície, né? E esse aquecimento origina ali um fluxo que transporta calor da superfície para o interior, ou seja, as camadas mais subsuperficiais ali do solo. Consequentemente, tem-se ali um aumento de energia, né? Com elevação da temperatura nessas camadas. Então você tem lá as temperaturas mais elevadas nas camadas mais profundas do solo. Que é o que a gente observa aqui, né? As profundidades e as temperaturas do solo mais elevadas aí de acordo com a profundidade do solo e de acordo com os horários aí. À noite, o que acontece em geral à noite, pessoal? À noite ocorre um resfriamento da superfície, né? Já que agora a gente não tem mais a emissão da radiação, né? Esse aquecimento da superfície acontece devido à emissão da radiação terrestre, que por consequência ocorre a diminuição da temperatura das camadas próximas à superfície, além de inverter o fluxo do calor. Então, aquela temperatura, aquele fluxo de calor que estava mais elevado nas camadas mais profundas, ele se torna ascendente e aí retorna esse calor armazenado nas camadas mais subsuperficiais para a superfície em geral, que é o que a gente consegue ver aqui no gráfico. Então, durante o dia, você vê lá, né, a temperatura do ar, a temperatura do solo, desculpem, em diferentes horários, e à noite você vê esse fluxo de temperatura, né, voltando aí para a superfície. Então, o calor ele volta no período da noite, né? Já com relação à temperatura do ar, aqui é interessante que ele mostra também em geral esse gráfico como que é o comportamento da temperatura do ar ao longo de um dia. Dois pontos importantes. A temperatura ela é máxima em torno de 2 a 3 horas após o pico de incidência de radiação. Então, por volta de meio-dia, a gente tem que a radiação ela é máxima. Em torno de 2 a 3 horas após a máxima incidência de radiação, a gente tem as temperaturas máximas, ou seja, as temperaturas mais quentes ao longo de um dia. E a temperatura também ela é mínima aí em torno de 2 horas, né, 1 hora ali antes do nascer do sol em geral. E aí é importante saber isso aí, porque um dos métodos que nós temos para estimar temperatura média do ar é justamente com o uso aí desses valores de temperatura máxima e temperatura mínima. Em especial sobre temperatura do solo, gente. É importante frisar com vocês que, do ponto de vista agronômico, a temperatura do solo, em especial aquelas temperaturas mais extremas, elas influenciam na germinação, elas influenciam nas atividades das raízes, elas influenciam aí na velocidade e duração do crescimento das plantas, além de influenciar, por exemplo, na ocorrência e severidade de algumas doenças. A temperatura do solo em geral, ela é afetada por fatores locais, né, como por exemplo insolação e a topografia que interferem aí na temperatura do solo. E é importante lembrar que em alguns casos a temperatura do solo pode apresentar bastante diferença da temperatura do ar. Então por isso que é importante conhecer e monitorar isso aí devido à sua importância agronômica. Alguns fatores que são determinantes aí na temperatura do solo. Basicamente, nós falamos, em geral, que nós temos fatores externos e fatores intrínsecos que são determinantes nessa temperatura.
Como fatores externos em geral, nós temos os elementos meteorológicos. Então, irradiância solar, temperatura, nebulosidade, ventos e chuvas são todas variáveis aí em geral que condicionam a minha temperatura do solo. Já fatores intrínsecos aí, nós temos principalmente o tipo de cobertura, o relevo e a composição do solo, né? A sua textura em geral influencia. O que é interessante? Porque quando a gente vê essa importância e esses fatores determinando na temperatura do solo, nós temos um exemplo claro aí é justamente dos pomares em geral. Porque, em geral, por exemplo, solos desnudos, solos expostos, eles ficam mais sujeitos aí às variações de temperaturas térmicas, variações térmicas, né, diárias de temperatura, nas camadas mais subsuperficiais, que é o que a gente estava falando ali das tautócronas, né, em que você tem durante um dia o aquecimento da superfície e é conduzido ali aquele fluxo de calor para as camadas mais profundas, e à noite esse calor que estava armazenado nas camadas mais profundas do solo sobe ali para as camadas superficiais. Então tem essa troca constante de calor na temperatura do solo. Mas é interessante porque a cobertura do solo, principalmente, ela pode modificar esse balanço de energia. Então, por exemplo, os pomares aí que a gente está vendo, é muito comum você deixar a vegetação rasteira nas entrelinhas, justamente para amenizar o regime térmico no solo. Só que é importante também tomar alguns cuidados, porque, por exemplo, em regiões de geadas, principalmente aí no período de inverno, né, recomenda-se, por exemplo, que você retire essa vegetação rasteira nessas regiões que ocorrem geadas, justamente durante esse período de inverno, justamente para que o calor do solo ele possa penetrar e ser armazenado no solo durante um dia e reduzir aí o resfriamento noturno, justamente devido àquela condução de calor que nós já comentamos aí. Certo. E no que diz respeito à temperatura do ar, talvez quando nós falamos aí de agrometeorologia em geral, meteorologia agrícola, a primeira variável, o primeiro elemento meteorológico que todos pensam é justamente a temperatura do ar. E a temperatura do ar, ela pode ser expressa de uma maneira bastante simples. Nós sabemos, né, que ocorre essa variação de temperatura ao longo de um dia. Então, nós temos aí um período do dia que a temperatura é máxima, um período do dia que a temperatura é mínima, e apenas com esses valores de máximo e mínimo é uma das formas que nós temos aí para fazer a estimativa da temperatura média do ar. Do ponto de vista agronômico, pessoal, sabendo que ocorrem essas variações ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano, ao longo da semana, tem aí as variações de temperatura, a temperatura do ar, em geral, ela é de vital importância para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Assim como, né, também ela é importantíssima aí para a produção. Essa importância se dá, pessoal, principalmente porque muitos processos aí fisiológicos das plantas ocorre ali em temperatura entre 0 e 40 graus, ou seja, uma amplitude bem grande de faixa de temperatura para o crescimento. Mesmo que tenha-se aí, claro, algumas culturas que sejam adaptadas a temperaturas mais baixas, moderadas e até altas, é importantíssimo essa temperatura do ar do ponto de vista agronômico, tanto para tomadas de decisões, modificações de ambientes e para que a gente trabalhe isso aí em boas condições em geral. O gráfico ele mostra justamente essas variações de temperatura, né, ao longo do ano para diferentes regiões. O mapa também mostra isso também para a gente. É interessante porque aqui a primeira linha está ali na região do Macapá, né, bem ali na linha do Equador. Então, ao longo do ano, ali próximo à linha do Equador, a variação de temperatura é muito pouca, né, porque você está ali próximo à linha do Equador, então você recebe quase que a mesma quantidade de radiação ao longo do ano todo. Então, varia-se muito pouco, temperaturas aí bem elevadas nessa região. À medida que você vai descendo o Brasil, né? Então você sai aqui da região próxima ali do Equador, ele vai descendo, sentido sul aqui, né? Então a latitude ela vai descendo ali, né? Latitude 10 sul, 20 sul, 30 sul e assim por diante. Então a gente tem, por exemplo, as variações de temperatura ao longo do ano de acordo aí com a localização. Quanto mais próximo ali do sul, maior vai ser as minhas variações ao longo do ano, bem como esse gradiente aí nessa amplitude térmica também fica bem maior. Interessante aqui no sul, né, última linha, a variação, a amplitude de temperatura é bem alta se comparado com a região ali do Macapá, por exemplo.
É mais ou menos o que a gente observa na nossa região também ali, né? Goiás, Centro-Oeste. Então você vê umas linhas aqui em Minas, linha tracejada, por exemplo, que é um comportamento bem parecido, bem semelhante. Aqui está mostrando justamente isso também, né? Como que são essas variações, essa variabilidade da temperatura ao longo do ano. É importante frisar que fatores como latitude, altitude, continentalidade, correntes oceânicas, massa de ar, são todos agentes que vão estar condicionando os efeitos de temperatura. Então, não é porque um município de Goiás tem temperatura elevada e o que o outro próximo pode ter as mesmas variações de temperatura. A altitude interfere, a localização geográfica interfere, então tudo isso deve ser levado em consideração na hora que a gente vai estudar aí essas variações da temperatura média do ar. Como que ocorrem esses processos de medições? São praticamente dados aí, essas medições, a partir de estações meteorológicas. É interessante quando a gente fala aí dos abrigos meteorológicos que, em geral, a temperatura ela é medida sobre uma condição padrão, né, uma condição de referência, para que a gente possa fazer comparações desses valores em diferentes locais. Como que é essa condição padrão em geral, pessoal? A estação meteorológica ela é montada sobre uma área plana, né, e gramada, justamente para diminuir os efeitos topoclimáticos e os efeitos microclimáticos. E a altura do equipamento normalmente é em torno de 1,5 m a 2 da superfície. E quando a gente tem aí, por exemplo, estações convencionais, né, você tem a medição manual, né, dos dados de temperatura, dos termômetros, ou você também tem aí placas, né, em estações automáticas que vão fazer esse registro dessas variações de temperatura. E aí, como que nós determinamos a temperatura média do ar? Em geral, nós temos uma condição mais padrão, a mais utilizada, que é a equação do INMET, né, Instituto Nacional de Meteorologia, em que você tem horários pré-definidos para fazer a medição de temperatura. Entretanto, tem métodos aí do Instituto Agronômico de Campinas, dos valores extremos, como você faz o registro por termógrafos, né, a soma das temperaturas, como você tem estações automáticas também, a soma das temperaturas pelo número de observações que foi feito. A gente vai ver alguns exemplos, né? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês aí como que a gente trabalha, né, esses dados de temperatura média do ar e falo com vocês com mais detalhes sobre cada uma dessas equações. Então, aqui o exercício que a gente vai resolver fala-se aí um pouquinho sobre essas variações de temperatura e aí no próximo vídeo a gente vê como que faz esses cálculos aí. Qualquer dúvida, pessoal, deixem seus comentários aí, ou também tem aí o meu e-mail para que vocês possam estar entrando em contato. E até o próximo vídeo, pessoal. Abraços.